A Ilha do Caranguejo, ou Ilha dos Caranguejos, é uma ilha localizada no estuário do Mearim, ao sul da Baía de São Marcos, a cerca de 30 quilômetros da ilha de São Luís, entre Bacabeira e Cajapió, a qual a ilha pertence politicamente, e é a segunda maior ilha do Maranhão. A ilha é uma reserva ecológica, deserta e misteriosa, visitada por poucas pessoas, entre pescadores, catadores e alguns aventureiros. A ilha tem 40 km de comprimento e 11 km de largura. É um local isolado, pantanoso e deserto, infestado por mosquitos e coberto de arbustos e árvores. E foi neste local que ocorreu um dos casos mais intrigantes da ufologia brasileira. Um fato que resultou na morte de um pescador e em ferimentos graves em outros dois. E este então é o caso que você vai conhecer hoje, no primeiro vídeo da série sobre a Operação Prato. Este caso ele é muito relacionado à Operação Prato por ter ocorrido dentro da mesma área de incidência do fenômeno que resultou na Operação Prato e pela semelhança entre o fenômeno e os efeitos causados em suas vítimas. Mas antes de a gente conhecer este caso, você que não é inscrito, vai clicar agora no botãozinho para se inscrever aqui no canal, vai ativar o sininho para receber as notificações e ficar sempre atualizado com tudo que ocorre na ufologia brasileira e mundial, e também acessar a análise de casos interessantes como este de hoje e outros casos não tão conhecidos, mas que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então já se inscreve aí, deixa o seu likezinho e ativa o sininho para as notificações. Em 25 de abril de 1977, um dia ensolarado e quente, José Souza, Apolinário e Firmino Souza, que eram irmãos, junto com o primo Aureliano Bispo Alves, seguiram de barco para a Ilha do Caranguejo, para recolher madeiras para mastros de embarcações. Eles chegaram na ilha no início da tarde e ancoraram em um riacho bem dentro da ilha, e passaram o resto da tarde cortando árvores finas e podando galhos. Eles planejavam vender mastros de madeira para uso em construções simples. José, na época, tinha 22 anos, Apolinário tinha 31 e Firmino tinha 38. O primo deles, Aureliano Bispo Alves, tinha 36 anos. Eles trabalharam ao longo de toda a tarde cortando e empilhando troncos. Por volta das 18 horas, eles encerraram o trabalho, justamente quando o sol começava a se pôr. Eles fizeram uma pequena refeição composta de carne e arroz. A maré, naquele momento, estava baixa, e o barco ficara ancorado na lama do riacho vazio. Ficaram conversando até às 20 horas, e depois foram dormir dentro do barco, cobrindo a escotilha com um pedaço de lona, para impedir a entrada de mosquitos. Uma pequena janela fechada na parte de trás da cabine permitia a circulação de ar. Eles pretendiam acordar por volta da meia-noite, quando a maré subia, levar os troncos ao barco e depois voltar a São Luís. José, Apolinário e Aureliano já tinham feito aquela viagem pelo menos umas 100 vezes, e nunca deixaram de acordar com o balanço da maré. O balanço do barco, quando o riacho se enchia, e o som da água batendo no casco, era um ótimo despertador. Deste grupo,
Apenas Firmino era o único novato. Um quarto homem, que costumava acompanhar o grupo, estava doente, e Firmino, um fazendeiro, pediu para ir no lugar dele, porque precisava de mastros de madeira para um anexo que estava fazendo em sua casa. Era a sua primeira viagem, e ele viria a se arrepender de tê-la feito. Alguma coisa terrível aconteceu enquanto eles dormiam. Por volta da meia-noite, José estava morto. Firmino e Aureliano estavam seriamente machucados, mas ninguém sabia o que tinha acontecido ou por quê. Ninguém sabia e até hoje não se sabe. Em vez de acordarem à meia-noite com a subida da maré, eles só despertaram novamente por volta das 5 horas da manhã, quando o sol estava nascendo. Apolinário, que dormira em um tapete no chão da cabine, ouviu Aureliano gritando por socorro na frente do barco. Ele ficou intrigado, porque Aureliano tinha ido dormir em uma rede na parte traseira da embarcação, pouco mais de 1 metro atrás do tapete de Apolinário. Apolinário cambaleou para a frente, agachou-se sobre a outra rede onde ficara José e retirou a lona que cobria a escotilha. Assim que a luz entrou pela escotilha, Apolinário viu Aureliano caído ao chão. Ele perguntou qual era o problema, mas Aureliano não sabia dizer. Ele sentia muita dor, não conseguia se levantar e não sabia como tinha ido parar lá. Apolinário ajudou Aureliano ao sair pela escotilha e ir até o tombadilho, e percebeu que ele estava queimado em suas escápulas. Aureliano baixou o short e viu que tinha uma queimadura também nas nádegas, do lado esquerdo, mas estranhamente o seu short não estava queimado. Apolinário começou a fazer um chá para Aureliano, mas ouviu alguém gemer na parte de trás do barco. Ele desceu até a cabine, agachou-se sobre a rede de José e viu Firmino deitado no chão, debaixo da rede de Aureliano. Ele ficou novamente surpreso, porque Firmino tinha ido dormir na parte da frente do barco, onde Aureliano fora encontrado. Mas a surpresa de Apolinário se converteu em choque quando ele se aproximou de Firmino. Ele estava queimado e inchado, e a pele tinha caído. Tentei falar com ele, mas não respondia. Seus olhos estavam fechados e não conseguia abri-los. Fiquei apavorado. Assustado, Apolinário correu até a rede de José, e ali encontrou José morto. Ele tentou medir a pulsação de José, mas ele nada sentiu. Ele percebeu que José estava com uma perna para fora da rede. E aí, chorando pela morte de José, ele tentou colocar essa perna de volta na rede. Mas como o corpo de José já estava rígido, ele teve uma certa dificuldade ao fazer isso. Ele então percebeu que ele era a única pessoa com saúde para levar o barco de volta a São Luís. E esse tipo de barco precisa de 3 pessoas para operá-lo. E aí, desolado, ele tentou ajudar aqueles que ainda estavam vivos, mas feridos. Como a maré havia baixado novamente, ele teve que esperar 8 horas até que a maré subisse de novo para que ele pudesse levar o barco de volta a São Luís. Apenas por volta das 14 horas, ele começou o trajeto de volta. Foi uma viagem difícil, porque normalmente são necessários pelo menos 3 homens para cuidar das velas e do leme do barco de 12 metros. E Apolinário tinha que fazer tudo isso sozinho. Deus me ajudou. Sem a ajuda dele, todos teríamos morrido. O sol estava se pondo quando eles chegaram ao porto de Itaqui, perto de São Luís. Mas o pesadelo do rapaz ainda não tinha acabado. As únicas pessoas no pequeno porto de águas profundas eram 2 guardas de segurança que não puderam ajudá-lo. Ele teve de andar 10 quilômetros até São Luís, contar à polícia o que tinha acontecido e ir até sua casa para chamar seu irmão mais velho, Pedrinho. Então, nesta imagem, você está vendo o porto de Itaqui e ao fundo a cidade de São Luís. Em outro vídeo, nós falamos sobre o caso do abduzido José Benedito Bogea, que morava na cidade de Pinheiro e que foi abduzido e que foi deixado exatamente naquele local que a gente vê na imagem, à esquerda, muito pertinho do porto de Itaqui. Apolinário e seu irmão Pedrinho voltaram de carro por volta das 21 horas e levaram Firmino ao hospital.
Embora Aureliano estivesse sofrendo com muitas dores, ele ficou junto ao corpo de José. A polícia foi avisada e chegou ao barco por volta de 1h da manhã. O corpo de José foi levado ao Instituto Médico Legal e só então Aureliano foi a um hospital para ser tratado. Suas queimaduras deixaram marcas, mas ele pôde ser liberado ainda naquela noite. Já Firmino ficou em coma por 1 semana e teve de passar mais de um mês hospitalizado. Boa parte de seu corpo tinha sofrido queimaduras de 2º grau. As mais sérias estavam do lado esquerdo, nas costelas, na parte interior do braço e na testa. Os músculos do braço foram tão danificados que os dedos da mão esquerda ficaram permanentemente torcidos para dentro, quase sem nenhuma mobilidade. Não foi feita autópsia no corpo de José. O médico legista, que examinou o corpo, disse em seu relatório que não havia cortes nem hematomas no corpo. O atestado de óbito declarava que José tinha sofrido um acidente vascular cerebral, causado por hipertensão arterial, como consequência de um choque emocional. E a causa da morte foi atribuída a este choque emocional. Quando o médico enviou o relatório sobre a morte de José, seu chefe o criticou severamente por suas conclusões. A polícia não foi capaz de determinar o que aconteceu na Ilha do Caranguejo. Os investigadores foram até lá, examinaram a área onde o barco ficou ancorado, inspecionaram o próprio barco e conversaram com os sobreviventes e as pessoas que os conheciam. Não havia qualquer evidência de que tivesse ocorrido uma briga a bordo, ou que alguém tenha usado drogas ou ocorrido algum tipo de intoxicação. Não havia sinal de raios ou de fogo, nem na ilha e nem no barco. O caso continuava sendo um mistério. Nenhum dos 3 sobreviventes se lembra de qualquer detalhe naquela noite. Queimaduras provocam as mais terríveis dores que alguém pode sofrer. Porém, 2 homens gravemente feridos por queimadura antes da meia-noite não sabiam dizer como foram queimados. O que ou quem poderia infligir esses ferimentos e bloquear completamente a experiência dolorosa na mente das vítimas? Porque um jovem saudável como José simplesmente morreu enquanto dormia, sem nenhuma causa aparente? Essas são algumas das perguntas que tanto intrigam a polícia do Maranhão e que nunca foram respondidas. Eu vi aqueles homens com aquelas estranhas queimaduras e não acho que foram causadas por um fogo comum. Não acredito em OVNIs, mas esse é um fenômeno estranho que não consigo explicar. Já tinha ouvido relatos de bolas de fogo avistadas nas cidades ao redor da Ilha do Caranguejo e a oeste daqui. Muita gente tinha visto a bola de fogo, tanto antes quanto depois do incidente. E pelos testemunhos que ouvi, as bolas de fogo não pareciam estrelas cadentes. Elas sobem e descem, movem-se para a esquerda ou à direita, horizontalmente, verticalmente, devagar ou rápido, ou muito devagar ou rápido demais. É um fenômeno incomum, e não sei o que é. Eu quis ver Firmino porque os jornais estavam dizendo que os ferimentos tinham sido causados por OVNIs, e eu precisei verificar pessoalmente. Nunca vi um OVNI e não acredito na existência deles. As queimaduras eram características de raio, mas não posso afirmar que foi isso que as causou. E se não foi, não sei o que pode ter acontecido. O homem me disse que viu um fogo antes de desmaiar. Essa última afirmação, de que Firmino, em seu delírio, murmurou algo sobre um fogo, remete diretamente ao fenômeno ufológico. Fogo é um termo muito comum para designar OVNIs em todo o Brasil. Um outro médico que defendeu uma teoria de raio foi José Oliveira, na época membro da equipe do IML. Firmino teve muitas queimaduras de 2º grau e poderia ter morrido. Na minha opinião, foi raio. Mas, por outro lado, um raio teria causado algum dano ou queimadura no barco, e o homem que morreu também deveria estar queimado. Provavelmente, se ele tivesse sido atingido por um raio, sua roupa também teria sido queimada.
Os calções usados por Aureliano e Apolinário estavam intactos. Não havia sinal de queima. Clésio Muniz, na época investigador criminal-chefe, discordava veementemente da teoria de raio, assim como o sargento Antenor Costa, meteorologista da Força Aérea Brasileira. Os registros da estação meteorológica indicam que não houve temporal nem relâmpagos entre as 17 horas de 25 de abril e 6 horas da manhã do dia 26. Caiu uma chuva leve por volta das 23 horas e outra por volta da meia-noite, mas o resto da noite estava clara e calma. Seria impossível um raio cair, atingir a areia e ricochetear para cima e desviar para o lado, pegando o barco. Isso não acontece. Se fosse assim, o raio teria queimado também a lona e não teria atingido 2 ou 3 homens ao mesmo tempo porque suas posições no barco eram muito diferentes. Para fazer isso, um raio precisaria ser tortuoso como uma trilha sinuosa. Além do mais, é improvável que tivesse matado um homem sem queimá-lo. Simplesmente não é possível que um raio queime 2 homens e mate um terceiro, sem deixar uma marca em seu corpo. Natalino Filho, diretor da estação meteorológica, declarou aos pesquisadores que um raio poderia ter caído na água e passado por ela até o barco, já que a água é um bom condutor de eletricidade. Mas se isso tivesse acontecido, Apolinário teria morrido porque ele estava deitado no chão, no ponto mais próximo da água. As investigações feitas no barco não encontraram qualquer sinal ou queimadura produzida por raio. Os 3 sobreviventes do barco passaram por sessões de hipnose, na tentativa de rememorar detalhes do momento em que o fato ocorreu, mas sem sucesso. O hipnólogo, Dr. Silvio Lago, detectou um forte bloqueio hipnótico, que impedia que os 3 lembrassem de detalhes daquela noite. Foi alguma coisa física e psíquica, mas nada comum. Uma emoção muito forte poderia causar amnésia, mas não parece ter sido a reação emocional dos homens que provocou esse bloqueio mental. É possível que antes ou durante a experiência, eles tenham passado por algum tipo de hipnose muito profunda, preparando-os para não se lembrar de nada, depois. Uma hipótese é que Apolinário deve ter tido uma emoção forte demais a ponto de provocar o bloqueio. Não imagino o que seja, a menos que ele tenha visto o que aconteceu. O que lhe impôs o bloqueio mental foi muito mais forte que a dor de ver seu irmão morto, porque ele se lembra de tudo antes e depois, mas nada durante, e eu não acredito que haja emoção maior que ver o irmão morto e 2 homens feridos. É muito estranho. Outra parte do mistério é o fato de que Aureliano foi dormir nos fundos do barco e acordou na frente, enquanto Firmino, que estava dormindo na frente, foi encontrado nos fundos, perto da rede de Aureliano. Nenhum dos homens se lembrava de ter trocado de posição no meio da noite. Possivelmente, um OVNI os tirou do barco, fez o que quis com eles e os colocou de volta, errando os locais onde estavam Firmino e Aureliano, invertendo suas posições. O que aconteceu naquela noite a bordo do Maria Rosa ocorreu no período entre as 20 horas e a meia-noite, que era o horário em que pretendiam acordar. 3 deles estavam acostumados a acordar com a subida da maré, mas ninguém acordou até a manhã seguinte. Isto indica que todos estavam inconscientes antes da meia-noite. O que ou quem causou as queimaduras em Firmino e Aureliano provavelmente também foi responsável pela morte de José. Exatamente quando esses eventos ocorreram não se pode determinar, mas provavelmente foi antes da meia-noite. O corpo de José estava ficando duro e Apolinário teve dificuldade para colocar a perna do irmão de volta na rede. Isso foi entre 5 e 5h30 da manhã. Normalmente, a rigidez começa entre 3 e 4 horas após a morte e leva cerca de 12 horas para se espalhar pelo corpo inteiro. 2 dos sobreviventes sofreram queimaduras, Firmino e Aureliano. Eles se recuperaram bem. Apolinário, que aparentemente não sofreu ferimentos, teve problemas de saúde depois. 1 ano e meio depois do incidente, ele começou a sentir uma fraqueza no braço esquerdo. Em 1981, o ano em que ele completou 36 anos de idade, não conseguia segurar nada com a mão esquerda sem derrubar. Em 1992, com 46 anos de idade, ele tinha pouca força na mão e no braço esquerdo, sofria de fortes dores de cabeça e caminhava com dificuldade. Ele não sabe explicar
o motivo do seu estado de saúde. Ele nunca teve acidentes ou qualquer doença debilitante. E vale lembrar que esse tipo de sequela é comum em casos de contatos hostis no norte e nordeste do Brasil. As cicatrizes de Firmino praticamente desapareceram. 2 anos depois do incidente, ele começou a ir à Ilha do Caranguejo para pegar madeira de novo e continuou com este trabalho até 1991, sem passar por qualquer outro acontecimento inusitado. Anos depois, ele foi trabalhar como segurança em uma empresa de construção. Este incidente não foi o único caso ocorrido na Ilha do Caranguejo com as mesmas características. Em 28 de abril de 1986, outros pescadores na mesma região passaram por uma situação idêntica. 4 pescadores foram até a ilha para buscar madeira em um barco muito semelhante ao Maria Rosa. Ali eles permaneceram durante 2 dias cortando madeira, empilhando elas na margem do rio, para depois colocar no barco e voltar para São Luís. No dia 30 de abril eles pararam suas atividades ao pôr do sol e um deles, chamado Juvencio, começou a preparar a refeição para todos. Outro membro do grupo, chamado Veríssimo, começou a se sentir mal e pediu a Juvencio e foi até Juvencio para pedir alho para que ele pudesse esfregar no corpo, algo que faria ele se sentir um pouco melhor. Mas repentinamente Juvencio desmaiou, caindo no tombadilho do barco. Rapidamente, os outros 3 também desmaiaram, sem algum motivo aparente. Quando eles acordaram, eles perceberam que um dos membros do grupo, chamado Veríssimo, estava morto. Ao examinar o corpo, perceberam que não havia qualquer sinal de queimadura ou ferimentos. Da boca de Veríssimo escorria sangue. Um dos membros do grupo, chamado Anselmo, estava com uma queimadura muito grande na cabeça. O grupo, com uma certa dificuldade, voltou para São Luís e informaram as autoridades do que havia acontecido. Uma investigação foi realizada e, assim como no primeiro caso, permaneceu inconclusivo. No atestado de óbito de Veríssimo consta a morte como causa não determinada. Agora, um detalhe interessante é que antes do desmaio de cada um dos membros da equipe, eles ouviram um estrondo vindo da mata, mas muito próximo de onde o barco estava ancorado. Não se sabe o que causou esse estrondo. Os investigadores estiveram na mata tentando identificar a causa do estrondo, mas nada foi encontrado. E este caso, assim como no primeiro, as vítimas também tiveram sequelas para o resto da vida. Anselmo e Lázaro, 2 dos homens envolvidos neste caso, sentiram amortecimento das pernas, dores de cabeça e tontura, vários anos após a experiência. E há poucos anos atrás, surgiu a notícia de que houve uma terceira ocorrência com as mesmas características e no mesmo local da Ilha do Caranguejo, onde os outros 2 casos ocorreram. Infelizmente, esse terceiro caso ficou conhecido apenas ali na comunidade ribeirinha do Maranhão e não chegou ao conhecimento da mídia nacional aqui no Brasil e também não chegou a ser investigado pelos ufólogos. Esses são apenas alguns dos mistérios da Ilha dos Caranguejos, um local isolado, desabitado e selvagem, onde pessoas que passam pela região avistam luzes de origem desconhecida. Um local onde pessoas morrem atacadas por algo luminoso. Um local que atualmente é proibido o acesso pela Marinha do Brasil e que todos os marinheiros locais evitam. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esses casos ocorridos lá na Ilha do Caranguejo. Curta, comente, compartilhe e dissemine esses conteúdos. Disseminando esses conteúdos pelas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, você ajuda aqui o nosso canal a levar informação de qualidade para todos os rincões da internet mundial. E se você gosta ainda mais do nosso trabalho, é realmente um fã, você pode ajudar a gente através da nossa chave Pix ou do nosso Apoia-se. Você encontra link para eles aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. E na descrição do vídeo também você encontra um link bem legal para o artigo sobre o caso lá no portal Fenômeno. E assim ficamos por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Continuando com pés no chão, olhos no horizonte, em mente nas estrelas e um pouco distante da Ilha dos Caranguejos. Abração, falou, tchau!